Escuta com o coração. Talvez você esteja ouvindo isso porque hoje foi difícil demais. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem quando por dentro está se desfazendo. Tem horas que a alma grita em silêncio e ninguém escuta. E é justamente nesses momentos, quando tudo parece fora do lugar, que Deus se aproxima em silêncio, mas com poder. A vida, meu irmão, minha irmã, raramente segue o roteiro que a gente imaginou. Um dia estamos celebrando conquistas, sentindo que o céu se abriu. No outro, tentando entender por que tudo desandou. E aí vem a pergunta que nos persegue: por que não deu certo como eu planejei? Deus mandou te lembrar disso hoje. A sua vida não está nas mãos do acaso, está nas mãos dele. Mesmo quando os caminhos parecem confusos, quando os planos desmoronam, o céu continua no controle. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso não é uma ameaça, é consolo. Isso quer dizer que mesmo que tudo tenha saído do seu controle, nunca saiu do controle de Deus. Você pode ter feito tudo certo, orado, jejuado, planejado, se esforçado, e mesmo assim algumas portas se fecharam, alguns sonhos ficaram pelo caminho. Isso não é o fim, isso é Deus conduzindo você para algo maior do que você consegue enxergar agora. Às vezes Deus precisa frustrar o nosso plano para salvar o nosso propósito. Essa é a verdade que liberta. Se o plano falhou, é porque Deus tem algo melhor que ainda não foi revelado. E mesmo que você não entenda agora, pode confiar. O propósito de Deus nunca atrasa, nunca falha, nunca erra o endereço. Ele chega no tempo exato. E quando chega, faz sentido de tudo que parecia perdido. Respira fundo, você não está sozinho. Confiar em Deus, de verdade, é uma das atitudes mais difíceis da caminhada com Ele. Sabe por quê? Porque confiar em Deus exige abrir mão de tudo que a gente mais gosta. Controle, respostas, lógica, previsibilidade. É como caminhar num corredor escuro, dando um passo de cada vez, segurando a mão de alguém que você não vê, mas escolhe acreditar. Isso é fé. E é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar naquele que entende tudo. Talvez você esteja esperando por uma resposta, um sinal, uma direção clara, mas Deus está te ensinando a andar sem mapa, guiado só pela voz dele. Isso não é castigo, é maturidade espiritual, porque quem aprende a confiar no escuro nunca mais se perde na luz. Lembra de Jonas? Ele sabia o que Deus queria dele, mas fugiu. E mesmo assim, na barriga do peixe, Deus o encontrou com misericórdia. Lembra de Noé? Construiu uma arca antes mesmo de chover. Todo mundo achava que ele era louco, mas sua obediência salvou sua casa. E José é traído, esquecido, preso. Parecia que tudo dava errado. Mas cada dor era uma peça que Deus estava encaixando. E no fim ele viu, não foi apesar da dor, foi por causa dela que o plano se cumpriu. Deus está te formando no processo. O silêncio não é rejeição. A espera não é perda de tempo. A porta fechada não é abandono. É redirecionamento. Quando Deus não te dá o que você pediu, Ele está preparando o que você nem sabia que precisava. Escuta, você não precisa enxergar o caminho, se está andando com quem é o caminho. Entrega, solta, sai, confia. Mesmo sem entender, declara em coração firme. Sabe que se for o teu plano, Senhor, eu aceito. Se for a tua vontade, eu obedeço. Se for o teu tempo, eu espero. Esse é o lugar onde a paz começa. Talvez você esteja segurando firme demais algo que Deus já te pediu para soltar. E isso está te cansando, está te drenando. Porque lutar contra a vontade de Deus é remar contra a maré da graça. Deus não quer que você carregue tudo sozinho. Não foi você que criou o universo. Por que tenta controlar cada detalhe da sua vida? O Senhor te convida a entregar antes que você quebre, a soltar antes que te sufoque, a confiar antes que o medo tome conta. A fé de verdade começa quando o controle termina. Tem uma lição que Deus insiste em nos ensinar, não por maldade, mas por amor. Você não precisa saber o caminho, se confia em quem está te guiando. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou para trás, presa ao que Deus havia mandado deixar, e pagou um preço alto por isso. Lembra de Abraão? Deus pediu o filho, o sonho, a promessa, e ele subiu o monte para sacrificar, crendo que Deus proveria. E proveu. Entrega nunca é fácil, mas é o que prepara o coração para o milagre. Talvez você precise deixar de tentar forçar portas que Deus já trancou. Talvez seja a hora de parar de empurrar um plano que já expirou. Quando você insiste em segurar o que Deus está pedindo para soltar, você atrasa a bênção que está a caminho. O medo diz: se eu soltar, tudo desmorona.
Mas a fé diz: se eu soltar, Deus assume. Respira fundo. Não é fracasso abrir mão, é sabedoria. Você não precisa provar nada, não precisa acertar tudo. Só precisa descansar no fato de que o controle da sua vida não está nas suas mãos, está nas mãos que foram cravadas por amor a você. Hoje Deus está dizendo: solta. Eu sei o que estou fazendo. Você já se perguntou: como foi que eu vim parar aqui? Tudo parecia estar indo tão bem e de repente, silêncio. Portas que se fecharam. Gente que te deixou, sonhos que morreram, momentos em que você pensou: eu fiz tudo certo, por que deu tão errado? Mas escuta, o que parece um desvio muitas vezes é Deus te livrando de uma estrada sem saída. A vida de José é um lembrete vivo disso, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado, esquecido numa prisão. Aos olhos humanos, parecia uma vida que deu errado em todas as etapas, mas aos olhos de Deus, cada lágrima fazia parte de um propósito perfeito. Foi justamente por causa do sofrimento que José chegou ao lugar de honra. E é por isso que hoje eu te digo com ousadia: Deus não desperdiça dor. Cada perda, cada atraso, cada não que te frustrou, tudo está sendo usado por Deus como parte de um plano que você ainda vai agradecer. Você pode até não ver agora, mas Ele vê além do que os seus olhos alcançam. O céu não está em silêncio, está em construção. O plano de Deus nem sempre é confortável, nem lógico, nem rápido, mas é sempre cheio de propósito, cheio de amor, cheio de detalhes que só Ele poderia orquestrar. E sabe o que mais? Deus não precisa da sua compreensão para cumprir a vontade dele, só precisa da sua confiança. Você pode até se sentir perdido, mas se Deus está guiando, então você está exatamente onde deveria estar. E se Ele te trouxe até aqui, não foi para te abandonar, foi para te transformar. Então, fica firme. O que hoje parece o fim é só o meio do milagre. Deus não é um Deus distante, indiferente às suas lutas. Ele é um Pai amoroso, que conhece cada lágrima caída, cada noite sem dormir, cada batalha silenciosa que você trava. Você pode até não entender o que está acontecendo agora. Pode parecer que o tempo está contra você, que as portas continuam fechadas, que o silêncio é mais alto que a sua oração. Mas Deus está trabalhando, ainda que você não veja. Ele governa com poder, sim, mas também caminha ao seu lado com compaixão. Ele não é um comandante frio que observa de longe, mas um amigo fiel que segura sua mão no escuro. Confiança não é ignorar a dor, nem fingir que está tudo bem. Confiança é entregar sua dor para aquele que tem poder para curá-la, que pode transformar a sua história. Lembra de Jeremias 17:8? Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Você pode ser essa árvore hoje, mesmo em meio à seca, mesmo no calor da provação, porque quando suas raízes estão em Deus, nenhuma tempestade te derruba. Deus mandou te lembrar disso agora, porque Ele sabe que o caminho tem sido difícil. Talvez seja por isso que você está ouvindo isso hoje, para que você se agarre a essa promessa e não deixe a esperança morrer. Não desista, não recue. A caminhada é longa, mas a vitória é certa, porque quem planta em Deus colhe vida em abundância. Deus não te chamou para carregar o peso do mundo nas costas. Ele te chamou para descansar nele, mesmo quando a estrada está incerta. É tão difícil deixar ir, né? Soltar planos, sonhos, expectativas que a gente alimentou por tanto tempo. A vida tem essa curva cruel de nos fazer pensar que, se não fizermos tudo certinho, tudo vai desabar. Mas escuta, o plano de Deus não depende do nosso controle. Imagine que você está caminhando por um corredor escuro. Cada passo parece incerto, o medo tenta te paralisar. Agora imagine que Ele está ali, do seu lado, estendendo a mão, firme e segura, pronta para te guiar. Não precisamos enxergar a luz no fim do corredor para avançar. A fé é isso, um passo de cada vez, confiando naquela mão que nunca falha. Talvez a maior lição da fé seja justamente essa: aprender a soltar o que nos prende ao controle e segurar firme a mão de Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Jesus já te ensinou isso quando disse: "Por que andamos por fé e não por vista?" É um convite a deixar o medo e a ansiedade de lado para abraçar a confiança. Confiança em um Deus que não apenas vê o futuro, mas que está ativo em cada instante da sua vida. Deus mandou te lembrar que não é fraqueza confiar, é a maior coragem que existe. Não importa se você está cansado, perdido ou machucado, Ele está contigo.
Solte o que te prende. Pegue a mão dele. Dê o próximo passo. Escuta com o coração, meu irmão, minha irmã. A fé não é um caminho fácil, mas Deus sempre nos mostra que vale a pena perseverar. Pense em Jonas, aquele homem que tentou fugir do chamado de Deus. Ele tinha medo, resistiu, mas mesmo na barriga do grande peixe, Deus não o abandonou. Ali, no lugar mais escuro, Deus agiu com misericórdia e transformou sua história. Pense em Noé, um homem que foi chamado para construir uma arca antes mesmo de chover uma gota. Para o mundo parecia loucura, mas a obediência dele salvou não só a sua vida, mas a de toda a humanidade. E José, que foi traído, vendido, preso injustamente, parecia que sua vida era só um amontoado de dor e traição. Mas ele não desistiu de Deus. No fim, sua fidelidade o colocou no segundo lugar mais poderoso do Egito, não apesar da dor, mas por causa dela. Essas histórias são como faróis na escuridão que nos dizem, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo um propósito maior. Talvez você esteja vivendo um desvio, uma espera, uma dor que não entende. Saiba que Deus tem um propósito escondido, mesmo nos desvios que parecem confusão. Ele nunca se esquece de você, nunca abandona o plano que traçou para a sua vida. Deus mandou te lembrar que, assim como nessas histórias, Ele está trabalhando por trás das cenas da sua história. Você não está só. Talvez hoje seu coração esteja pesado. Talvez você sinta que o caminho que Deus traçou para você não é justo, não é fácil, não é seguro, não te dá garantia de sucesso ou alegria imediata. Mas escuta, meu querido, a caminhada com Deus nunca foi prometida como um mar calmo e previsível. É uma jornada cheia de tempestades, de ventos contrários, de noites escuras da alma. E mesmo assim, é uma jornada cheia de amor, do amor que não falha, que sustenta, que renova. Quando você se afasta da vontade dele, você entra em territórios onde a ansiedade e a confusão dominam. Mas quando você fica perto dele, mesmo no meio da dor, encontra a paz que o mundo não pode dar. Deus mandou te lembrar. Ele não quer que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você confie nele. Que você, mesmo com o coração partido, consiga dizer: eu confio em ti, Senhor. Essa confiança é a força que vai te fazer seguir, mesmo quando o caminho não estiver claro, quando as portas se fecharem, quando o silêncio parecer mais alto que suas orações. É a fé que te mantém firme e plantado na promessa de que o que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você tentou construir por conta própria. Com o coração aberto, talvez você esteja segurando com força demais o controle da sua vida, tentando forçar portas que Deus fechou, querendo respostas que não chegam. Deus te chama hoje para soltar, para deixar ir o medo, a ansiedade, a necessidade de entender tudo. Deus te convida a uma entrega profunda. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa rendição não é sinal de fraqueza, mas o ato mais forte de fé que existe. Porque entregar o controle a Deus é confiar que Ele sabe o caminho, mesmo quando o nosso entendimento é pequeno demais. É descansar na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando o relógio não bate com o nosso tempo. Isaías 55:8-9 nos lembra: como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você aceita isso, algo muda. A ansiedade cede espaço à paz. O medo dá lugar à coragem. A dúvida se transforma em confiança. Você começa a sentir que, mesmo na espera, mesmo no silêncio, Deus está escrevendo uma história boa para você. A história que só Ele pode contar. E nessa entrega, Ele te faz forte, uma árvore plantada junto às águas, cujas folhas nunca murcham, mesmo na seca. Querido irmão, querida irmã, escuta isso comigo. Você não está só. Deus, o Pai amoroso, está com você em cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto, mesmo quando as dúvidas tentam te consumir. Ele é o Deus que segura o universo em suas mãos, marcadas pelo amor, e ainda assim segura a sua mão. Mesmo quando os planos mudam, mesmo quando o futuro é um mistério, Ele é o seu firme fundamento. Então hoje eu te convido a descansar nessa verdade. Onde Deus está, ali há propósito, há proteção, há paz. E como está escrito em Jeremias 17:8, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não verá quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar fruto. Que essa imagem seja o seu porto seguro. Que você seja essa árvore firme, enraizada, vivendo pela fé e não pelo medo.
Eu oro para que o Espírito Santo encha o seu coração com paz que excede todo entendimento, que silencie as vozes do medo e da ansiedade e que renove sua esperança a cada manhã. Você é amado, você é amado, você é chamado, você é um filho precioso do Rei. Vá em paz, confiando que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanharão hoje e sempre. No poderoso nome de Jesus. Amém.